todos na paz do Senhor? Amém. Eu vejo na Bíblia que o Espírito Santo distribui os dons de acordo com o que ele quer, com a vontade dele. Mas eu preciso dizer, o meu dom não é pregar, o meu dom é ensinar. Isso eu faço, eu sei que eu faço muito bem. Não é falsa modéstia, eu me conheço, mas eu acho que pregar não é o meu dom. O Senhor tem feito muito por mim. O Senhor tem guardado a minha vida, tem me protegido, tem me abençoado imensamente. Mesmo quando eu peguei o ano passado, quando eu fiquei internada por uma semana no hospital por causa de diabetes alta, eu peguei essa nova gripe chamada influenza, que me deixou bem abalada, mexeu bastante comigo, me deu dor de cabeça e me fez ficar de cama mesmo. Mesmo assim, eu senti a presença do Senhor na minha vida. Então, quando Ele diz faz, não tem como dizer não. Porque é Ele que nos ensina, que faz com que a gente possa ensinar a outros e eu aprendo também. Por isso, nesse momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias, onde acabamos de ler Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o 8. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, versículos do 5 ao 8. Amém? Ainda vemos algumas pessoas procurando. Vamos esperar mais um minuto de relógio pequeno. Amém a todos? Eu vou ler e vocês vão acompanhar, por favor. Diz assim a palavra: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Se nós retrocedermos um pouco na história, nós vemos que o Senhor, quando criou os céus, a terra, criou o homem, criou Adão e Eva. E o primeiro pecado aconteceu dentro do Éden, que foi a desobediência. Quando Deus disse: vocês podem comer de tudo que tem aqui nesse jardim, menos da árvore do bem e do mal, que ficava no meio do jardim. Mas Eva, a serpente, ou o diabo chegou perto dela, começou a falar coisas para ela, ela cedeu, acabou comendo e dando ao seu esposo, Adão. Quando eles saíram do jardim, por causa disso foram expulsos, saíram do jardim e tiveram filhos. A Bíblia diz que fora do jardim eles tiveram Caim e Abel. Abel fazia a vontade de Deus. Quando Deus decidiu fazer um sacrifício para o Senhor, Abel deu o melhor dele. Ele sacrificou o melhor que ele tinha. Já Caim, ele não teve essa boa vontade, ele não deu o melhor dele. E aí Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o de Caim. E Caim ficou com raiva. E o que Caim fez com seu irmão? As crianças sabem? Ele matou o seu irmão.
Por causa disso, ele se tornou um assassino, por causa de inveja. E ficava dizendo, por que Deus aceitou o sacrifício do meu irmão, não aceitou o meu? Não era a mesma coisa, eu também não ofertei, eu também não sacrifiquei? E Deus falou com ele, só que você não fez de coração, Caim. O seu irmão fez de coração. E Caim, por causa disso, ele teve que viver fugindo por causa do feito dele, por causa do assassinato, do homicídio. Caim se casou e teve filhos, os seus filhos tiveram filhos e os filhos de seus filhos tiveram filhos. Até que, em um determinado momento, apareceu Noé. Só que enquanto Caim teve seus filhos, formou família, a sua família, os seus filhos formaram outras famílias, a maldade se perpetuou, continuou, aumentou, porque o que Caim tinha, ele transmitiu para os filhos e para a família. Vemos aí que o que nós temos, nós passamos para os outros. Muitas vezes a gente pensa que filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor, é pastorzinho. E nem sempre é assim. Nós precisamos observar o que nós ensinamos para os nossos filhos. Não é só levando para a escola bíblica, não é só indo à igreja e levando à igreja. O nosso exemplo, o que nós fazemos no dia a dia, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Meu filho, você não pode falar palavrão. O pai e a mãe soltam um palavrãozinho aqui, outro ali, o que ele aprende? Meu pai disse que não pode, minha mãe disse que não pode, mas eles também falam. O filho vai parar de falar? Naturalmente que não. Se os pais fazem coisas que eles dizem ser repreensíveis, o que os filhos veem é isso. Eles dizem que você não pode roubar, que você não pode pegar, que você não pode fazer isso ou aquilo. Mas se os pais fazem, os filhos vão fazer. Por isso precisamos tomar cuidado com os nossos atos. O que nós falamos é sim, sim, não, não. Não podemos ter duas palavras e os nossos atos precisam ser condizentes com as nossas palavras. Noé era um homem que agradava a Deus. Quando Deus viu que a maldade do homem estava muito grande sobre a terra, a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. Noé ensinava o melhor para os seus filhos. O homem se perdeu completamente. Ele não queria saber de Deus. Será que eles não conheciam a Deus? Caim, apesar de ter sido mau, mas ele aprendeu sobre Deus, tanto que ele ofereceu sacrifício. Mas nós não sabemos se ele passou tudo aquilo que ele aprendeu para a família, para os filhos, para que a palavra do Senhor fosse conhecida e se perpetuasse entre todos. Então as pessoas agiram má o tempo todo, continuamente. Isso desagradava, entristecia demais o coração de Deus. Mas Noé era diferente. Noé tinha uma outra atitude. Dentro da casa dele, ele ensinava os seus filhos sobre a palavra do Senhor. Ele levava os filhos para a escola bíblica, ele ia à igreja, ele orava com os filhos, ele oferecia sacrifício junto com os filhos. E o que os filhos aprenderam? A adorar a Deus. Naturalmente, nós pensamos, os filhos de Noé eram obedientes. Os filhos de Noé honravam o pai e a mãe. Por causa disso, os filhos de Noé entraram na arca junto com Noé. Mas a gente está indo adiante. Vamos voltar um pouquinho. Deus ficou tão triste com a atitude do homem que ele disse: não quero saber mais da humanidade, eu não quero mais saber de ninguém, eu vou destruir tudo, eu vou destruir todas as pessoas, eu vou destruir todos os animais, nada mais para mim interessa, estou muito triste com essas pessoas, eu vou destruir tudo que eu criei, eu vou acabar com tudo que eu criei. Mas aí foi quando ele olhou para
ele ora, ele me ama. Por causa disso, Deus decidiu poupar a família de Noé. Então, muitos anos antes dele mandar o dilúvio, algumas partes da Bíblia diz que 120 anos antes, Deus disse a Noé: Noé, eu vou mandar uma chuva muito forte, um dilúvio. Tem um corinho que diz assim, que Deus disse a Noé que ia mandar um chuvão. E foi isso que ele falou para Noé: eu vou mandar um chuvão, uma chuva muito forte, um dilúvio. E eu quero que você construa um barco, uma arca. É um barco muito grande. Você vai fazer exatamente do tamanho que eu vou dizer para você. E Deus determinou para Noé qual deveria ser o tamanho desse barco. E Noé construiu o barco. Pela Bíblia, a gente não sabe quanto tempo ele levou para construir. Alguns historiadores pensam em 50 anos, outros em 120 anos. O certo é que Noé obedeceu a palavra do Senhor. Ele achou que o mais importante era fazer o que o Senhor está mandando. Não interessa que nunca tivesse chovido. Até ali, até aquele momento, não tinha chovido em nenhum momento. Deus regava a terra, mas não tinha chuva. Mas Noé confiava tanto em Deus, ele tinha fé, que ele disse: se o Senhor mandou eu vou fazer o barco, eu vou fazer a arca do jeito que o Senhor mandou. E Noé obedeceu. Ele fez a arca com todas as dimensões, com todo o tamanho que o Senhor havia determinado, com vários compartimentos mais altos, compartimentos no meio e compartimentos embaixo. E Deus disse, quando a arca ficou pronta, Deus disse para Noé: Noé, você vai entrar dentro deste barco com a sua família, você, seus filhos, a esposa dos seus filhos. Crianças, eu ensinei para vocês o nome dos filhos de Noé. Alguém lembra como que era? Abel e Caim. Não, os filhos de Noé eram 3 filhos. Alguém na igreja lembra? Sem, Cã e Jafé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os filhos de Noé já estavam casados. Eles já eram adultos. Então Deus disse: você, seus 3 filhos, a sua esposa, vão todos entrar neste barco. Mas tem mais uma coisa: você vai colocar dentro deste barco os animais que eu vou determinar para você. O interessante é que a primeira vez que eu dei aula para as crianças sobre isso, eu sempre tinha ouvido nessa história que Deus havia dito assim: você vai colocar no barco um casal de cada animal. Vocês já ouviram isso? Sim. É um casal de cada animal, né? Sim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que era um casal dos animais considerados imundos e 7 casais dos animais considerados bons. Olha que interessante. Lendo a Bíblia, às vezes a gente passa, eu já tinha lido diversas vezes, mas como eu precisava estudar para poder dar aula, eu aprendi isso no ano passado, há 2, 3 anos atrás. Deus mandou colocar um casal de cada animal imundo e 7 casais dos animais bons, que não eram imundos. E assim foi. Noé recolheu todos os animais, muitos deles chegaram, e todos que o Senhor mandou entraram na arca. Será que na arca entrou os peixinhos também? Não. Por quê? Porque não tinha água para poder botar dentro. Porque não tinha água, não tinha como eles entrarem lá dentro. Não existe água. E outra, Deus não ia mandar muita chuva? Deus não ia mandar? Os peixes podiam ficar do lado de fora? Podiam ficar do lado de fora. Os peixes não entraram na arca. Mas os animais que não andavam, os animais que voavam, todos os répteis, são aqueles que rastejam, animais que cobra, aranha, todos os animais entraram na arca.
do jeito que o Senhor havia ordenado. E Deus fez chover. Quem sabe quanto tempo que Deus fez chover? 40 dias e 40 noites. Pô, tá bom, hein? Deus fez chover 40 dias e 40 noites. A chuva começou, a arca foi subindo, subindo, subindo. Durante todos esses 40 dias e 40 noites, a terra inundou completamente. Quando Noé entrou na arca com a família dele, sabe o que Deus fez? Trancou a porta por fora. Noé era humano. Ele tinha pena das pessoas. Ele achou que outras pessoas deveriam estar com ele dentro da arca. Como Deus conhecia o coração de Noé, sabia o quanto ele era bom, Deus fechou a arca por fora, fechou a porta por fora. As pessoas, com certeza, quando viram a chuva cair e quando Noé estava fazendo a arca, todo o povo ficava zombando dele. O que você está fazendo? Estou fazendo o barco. Mas por que você está fazendo o barco? Porque Deus disse que vai chover. Nunca choveu, Noé. Como é que vai chover agora? Eu não acredito que vai chover, não. Nunca choveu. Você está fazendo um barco porque esse Deus disse que vai ter chuva. Você está doido da cabeça, você está velho demais. Na época, Noé só tinha 600 anos. 600? Ele tinha 600 anos. E aí, por causa da maldade dos homens, Deus determinou, Noé já tinha 600 anos, porém Deus determinou que a partir dali os homens só iriam viver 120 anos, até 120 anos, não mais como viviam antes. Matusalém viveu 800 anos. Então Deus determinou que ninguém viveria mais de 120 anos, para que a maldade não crescesse cada vez mais. Nós vemos na Bíblia também que Jesus disse que os nossos dias se encurtariam, porque senão muitos de nós não nos salvaríamos. Vocês já observaram como o tempo tem andado rápido? Sim. Ontem era 1º de janeiro, já estamos chegando no mês de junho. E quando Noé entrou na arca, a porta se fechou por fora, foi trancada com todos os animais dentro e choveu por 40 dias e 40 noites. Então, quando acabou esse tempo, em que esses 40 dias e 40 noites, em que eles ficaram dentro da arca, aqui todos os animais entraram na arca, Deus fez com que muitos animais fossem até a arca, porque havia répteis. Apesar de que, naturalmente, não era como no Éden. Adão e Eva conviviam normalmente, tranquilamente, com todos os animais. Todos eles, sem exceção. Porém, quando eles saíram do paraíso, eles perderam muito disso. Eles perderam a falta de malícia deles, fez com que eles perdessem essa convivência que eles tinham com os animais. E depois de 40 dias, 40 noites, acabou a chuva, a arca ficou sobre um monte chamado Ararat. Foi quando eles desceram da arca e Deus falou assim: a partir de hoje, nunca mais eu vou destruir o mundo com chuva. E Deus fez uma aliança com Noé. Para representar essa aliança, Deus mandou depois da chuva, o que a gente vê? Um arco-íris. Para representar essa aliança, Deus fez um arco no céu, colorido. E vocês podem perceber que esse arco permanece até hoje. É o arco-íris, porque ele tem várias cores chamadas de arco-íris. Esse fenômeno se dá por causa da água em contato com o calor na atmosfera. Então ele forma esse arco colorido, como vocês veem aí. Esse colorido é o mesmo que nós vemos no arco que tem no céu. Ele tem 7 cores e é dessas cores: violeta, amarelo, azul, é um azul índigo, que é chamado o azul mais escuro, e tem mais uma cor aqui, tipo um lilazinho. Então, esse arco aparece todas as vezes que tem uma chuva, para lembrar, para nós lembrarmos, não para Deus lembrar, porque Ele não precisa,
mas para nos lembrar da fidelidade de Deus. Nunca mais eu vou destruir o mundo com a chuva, com o dilúvio. E o Senhor tem cumprido isso. Nós vemos, vocês já observaram que em alguns lugares da cidade, quando chove muito, as ruas alagam e os carros praticamente não passam. O que as pessoas dizem? Esse prefeito não vale nada. Olha só, está tudo alagado. Vocês já observaram que quando é feito asfalto, em muitos lugares, é feito uma bueira, um buraco assim, que tem uma grade pertinho da calçada? Esse buraco é feito para escoação da água da chuva. Mas o que eu já vi pessoas fazendo, esse buraco aqui deve ser lixeira, e varrem a calçada e jogam as folhas todas ali dentro. O que acontece quando vem a chuva? Entope tudo. Nós temos que ter cuidado com as coisas que o Senhor fez. Deus criou os céus, a terra. Onde tem árvores, a inundação é menor, é mais difícil, porque elas sugam a água, o solo absorve muito mais. Então, quando vocês tiverem que desmatar, desmatem somente o suficiente para fazer a sua casa, mas deixem o maior número possível de árvores, porque isso vai evitar inundação e é muito melhor para a gente viver. Vimos que Noé foi salvo por causa da fé que ele tinha. Ele acreditou que o Senhor fosse mandar uma chuva, independente de nunca ter chovido. Ele acreditou que o Senhor faria, porque ele tinha fé. Deus disse, eu vou fazer, e ele pensou, Deus disse que vai fazer. Vocês acham que Noé construiu a arca sozinho? Construiu com quem? Com os filhos. Vocês lembram que Noé tinha 3 filhos e eles já eram adultos. O que Noé ensinou para os filhos dele? Ele disse para a família, Deus disse que vai mandar chuva, nós precisamos construir uma arca, e todos os filhos ajudarem. Vamos lembrar disso, que o que a gente ensina para os nossos filhos fica. Quando Noé entrou na arca, ele entrou a família dele toda, com os filhos, com as noras e com a esposa. Porque a esposa obedecia, os filhos obedeciam e as noras obedeciam aos seus esposos. Por isso todos eles entraram, todos eles foram salvos. Nós também podemos ser salvos quando nós obedecemos ao Senhor. Tem muitas coisas que a gente não quer fazer. Quando eu digo a gente, eu digo eu. Quando Deus disse, você vai pregar hoje. Senhor, não quero não. Isso não é para mim. Mas você não tem que discutir. Você tem que fazer o que eu estou falando. Você não falou para mim que faria tudo que eu mandasse? Falei. Então, quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós desobedecemos, a gente se dá mal. O meu filho diz uma coisa, situações que ele passou, o caçula falou assim, quando a minha mãe diz não faz, eu agora eu não faço mais, porque toda vez que eu desobedeço, eu me dou mal. Com Deus é assim, o que a gente dá, a gente recebe dele. Se nós desobedecemos, como é que ele pode nos guardar, nos proteger? A gente diz, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os meus amigos, abençoa os meus irmãos. Mas se a gente não está ali fazendo a nossa parte, como nós vamos pedir? Nós temos que aprender a ser como Noé. Nós temos que aprender a ser como Davi. Davi, nós sabemos que Davi pecou, mas ele se arrependia, pedia perdão e ele era abençoado. Ele pedia perdão e era perdoado, porque ele buscava a Deus e buscava obedecer. Vamos ser como essas pessoas de fé que nós conhecemos na Bíblia, que confiaram de olhos fechados. E se o Senhor disser, fecha os olhos e se joga, você se joga sabendo que o Senhor vai ser amparado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.